Dias Netros é um soldado que finalmente deixa o campo de batalha após passar muitos anos lutando na guerra. Como recompensa por seus serviços, o rei lhe concede um território para governar. À primeira vista, isso parece uma grande honra, mas, ao chegar ao local, Dias descobre que o suposto território não passa de um enorme campo coberto por grama. Não existe uma única casa, nenhum morador e nem mesmo um celeiro ou curral que possa ajudá-lo a começar sua nova vida. Os oficiais que o acompanham parecem até se divertir com a situação, como se acreditassem que aquele pedaço de terra vazio fosse exatamente o que um órfão que subiu de posição merecia. Embora tenha recebido o título de Lorde, para Dias parece mais que o reino simplesmente o abandonou no meio do nada para sobreviver sozinho. Na visão simples de Dias, um Lorde é alguém que vive em suas terras, protege seus moradores, recolhe impostos e os envia para a capital. Porém, nada disso será possível, já que não há uma única pessoa vivendo ali. Depois de caminhar por toda a região para inspecioná-la, ele percebe que a única vantagem daquele lugar é possuir água limpa. Para qualquer pessoa isso poderia parecer pouco, mas para alguém que passou anos na guerra e precisou beber água barrenta para continuar vivo, aquilo já era um verdadeiro tesouro. Quando a noite chega, o novo Lorde dorme ao relento, usando a própria grama como cama. Antes de fechar os olhos, ele decide que tentará resistir por mais 2 dias. Se ainda assim não encontrar uma forma de viver ali, partirá em busca da vila mais próxima para trabalhar e ajudar outras pessoas, exatamente como seus pais lhe ensinaram. Na manhã seguinte, enquanto ainda dorme, Dias é acordado por uma garota misteriosa com um chifre na testa. Segurando um arco, ela o observa com extrema cautela, como se qualquer resposta errada fosse motivo suficiente para disparar uma flecha. Ela pergunta quem ele é e o que está fazendo ali. Como sempre foi extremamente honesto, Dias responde de uma forma que apenas deixa tudo ainda mais confuso. Sem paciência, a garota faz uma pergunta direta. Ele é um inimigo ou um aliado? Dias fica completamente sem entender, afinal, eles acabaram de se conhecer, e ela já quer que ele escolha um lado. No entanto, ao perceber o quanto ela está tensa, ele se lembra de que agora é um Lorde, e um Lorde deve proteger as pessoas que vivem em suas terras. Por isso responde seriamente que não importa quem seja o inimigo, ele irá protegê-la. Assim que essas palavras são ditas, o chifre da garota começa a brilhar com uma intensa luz azul. Ela fica surpresa com a sinceridade de Dias, e imediatamente segura sua manga, pedindo que permaneça em silêncio e a siga. A jovem o conduz até um acampamento escondido no meio do imenso campo, onde vivem diversas pessoas que também possuem chifres. Dias fica completamente chocado, pois havia explorado toda aquela região no dia anterior, e não encontrou qualquer sinal de vida. Em seguida, ela o leva para uma grande tenda, onde conhece uma senhora idosa com chifres, a líder da tribo. A anciã pergunta de que cor o chifre da garota brilhou quando Dias respondeu as perguntas, e ela confirma que a luz azul apareceu em todas as respostas. Ao que tudo indica, os chifres daquele povo possuem a capacidade de revelar se alguém está falando a verdade ou mentindo. Dias então se apresenta como o novo Lorde daquelas terras, e afirma que ficará ao lado deles, pois todos que vivem ali são seu povo. Porém, no instante em que menciona o rei e seu título de Lorde, o clima muda completamente. A garota ergue imediatamente o arco e aponta uma flecha para ele, enquanto Dias permanece parado, sem entender o que disse de errado. Felizmente, a líder impede que ela ataque e pede que Dias conte toda a sua história. Assim, seu passado começa a ser revelado. Quando ainda era criança, seus pais lhe ensinaram a sempre ajudar os outros e proteger os mais fracos. Infelizmente, quando completou 10 anos, ambos morreram vítimas de uma doença, deixando-o completamente sozinho. Mesmo após perder tudo, Dias não desistiu. Ele reuniu outras crianças órfãs, limpava a cidade junto delas, caçava monstros fracos e conseguia dinheiro suficiente para que todos sobrevivessem. Aos 15 anos, a guerra chegou à sua cidade e ele decidiu se alistar no exército para proteger as pessoas ao seu redor. Durante os combates, descobriu um enorme talento para a batalha e acumulou inúmeros feitos militares. Depois de 20 anos servindo ao reino, recebeu do rei aquele território vazio como recompensa. Após ouvir toda a história, a líder percebe que Dias não foi enviado para oprimir sua tribo. Ainda assim, ela decide fazer uma última pergunta para testar seu coração. Se eles não fossem seu povo, ele ainda ficaria ao lado deles? Sem pensar 2 vezes, Dias responde alegremente que, mesmo que não sejam seus súditos, continuam sendo seus vizinhos. Se estiverem em perigo, ele ainda irá ajudá-los, pois acredita que todos podem se tornar aliados. Assim que termina de falar, o chifre da própria líder também brilha em azul, provando que aquelas palavras vieram diretamente do coração. Mesmo assim, Dias continua sem entender por que fizeram uma pergunta tão estranha. Para ele, qualquer pessoa que viva em suas terras naturalmente faz parte de seu povo. É então que a líder revela uma verdade que o deixa completamente paralisado. Eles não são seus súditos. Na realidade, são inimigos do rei, membros da mesma raça que lutou durante muitos anos contra o reino de Dias. Em apenas um único dia, ele passou de um lorde sem habitantes para alguém que descobriu que uma tribo inteira de antigos inimigos vive escondida dentro de seu território. Ficava cada vez mais claro que sua nova vida como lorde seria tudo, menos tranquila. Enquanto Dias
Dias ainda tenta aceitar que aquela tribo já combateu seu próprio país, a líder, chamada Mal, explica toda a verdade. 50 anos atrás, sua tribo participou de uma grande guerra contra o reino pela posse daquelas terras. Após serem derrotados, foram obrigados a viver escondidos para sobreviver. O motivo de ninguém jamais encontrar a aldeia é o poder mágico armazenado em seus chifres. Graças a essa magia, toda a tribo consegue ocultar completamente sua presença. Ou seja, Dias não deixou de perceber o vilarejo por distração. Ele simplesmente estava protegido por uma poderosa magia de ocultação. Mal também explica o poder especial do chifre de Auna. Quando ele brilha em vermelho, significa que a pessoa à sua frente é perigosa, hostil ou está mentindo. Se a luz for branca, quer dizer que aquela pessoa não representa nenhuma ameaça. Porém, existe uma terceira cor muito mais rara, o azul. Essa cor indica alguém capaz de trazer felicidade e prosperidade. Desde que Auna encontrou Dias, seu chifre brilhou em azul sem parar, e somando isso à honestidade absoluta dele, Mal conclui que ele não representa nenhum perigo para a tribo. Depois de refletir bastante, Mal propõe um acordo para que possam viver em paz. A tribo fornecerá abrigo, comida e animais para que Dias consiga iniciar sua vida como lorde daquelas terras. Em troca, ele jamais poderá revelar a existência da aldeia, principalmente ao rei. Além disso, deverá impedir que qualquer conflito entre ele e a tribo provoque uma nova guerra contra o reino. Para Dias, essa condição é extremamente simples de aceitar, pois seu único objetivo sempre foi proteger as pessoas que vivem em suas terras. Assim, ele concorda imediatamente com o acordo. No entanto, logo em seguida, Mel toma uma decisão que deixa tanto Dias quanto Auna completamente sem palavras. Ela ordena que Auna permaneça ao lado de Dias e passe a ajudá-lo em sua nova vida como Lorde. Mal explica que os dois passarão a viver juntos para que Dias aprenda a sobreviver nas planícies. Pouco tempo depois, eles montam rapidamente uma tenda nômade para ele. Auna explica que esse tipo de moradia pode ser desmontado e transportado em pouco tempo caso algum perigo apareça, sendo perfeita para um povo que precisa viver sempre escondido. Em seguida, ela apresenta os Mear, animais parecidos com ovelhas de lã fofa, que poderão garantir uma fonte estável de renda caso Dias aprenda a criá-los e aumente o rebanho. Animado, ele pergunta como pode aumentar a população de seu território, mas Auna rapidamente o traz de volta à realidade. Com a quantidade atual de tendas e comida, eles conseguem sustentar apenas Dias. Se mais pessoas chegassem naquele momento, todos correriam o risco de passar fome. Para resolver esse problema, Auna entrega a Dias um saco de pó de isca e explica que basta espalhá-lo pelo campo para atrair animais selvagens, que poderão ser caçados para obter carne e couro. Depois, esses couros poderão ser trocados por mais suprimentos e novas tendas. Confiante, Dias aceita a tarefa, afinal caçar sempre foi uma de suas maiores habilidades. Porém, ao chegar ao campo, percebe que esqueceu de perguntar quanto pó deveria usar. Sem pensar muito, despeja o saco inteiro sobre a grama. O resultado aparece quase imediatamente. Uma enorme manada de touros negros avança em sua direção, cada um deles gigantesco, violento e forte o suficiente para destruir toda a planície. Em vez de entrar em pânico, Dias segura seu enorme machado e parte para o combate, usando apenas sua força e seus instintos. A cada golpe, derruba mais um touro negro, enfrentando a manada sem demonstrar qualquer medo. Embora metade dos animais consiga escapar, a quantidade de touros negros abatidos por Dias ainda é impressionante. No entanto, quando a batalha termina, ele percebe que o verdadeiro problema nunca foi derrotá-los, mas sim transportá-los. No fim, consegue carregar apenas um deles de volta, arrastando a enorme presa sozinho enquanto fica completamente exausto. Durante o caminho, Dias teme que Auna fique furiosa por ele ter agido sem pensar. Porém, acontece exatamente o contrário. Assim que vê o enorme touro negro, Auna fica profundamente impressionada. Para ela, derrotar um único animal daqueles na primeira caçada já seria algo extraordinário, e Dias havia abatido vários. Feliz, ela corre para buscar uma carroça, e pela primeira vez, chama Dias pelo nome com um sorriso radiante. Ele fica completamente surpreso com sua reação. Observando tudo de perto, a líder Mal explica que, entre seu povo, um homem trabalhador e capaz de carregar grandes responsabilidades é considerado alguém extremamente confiável. Ela ainda comenta que as mulheres naturalmente se sentem mais felizes ao lado de alguém assim. Logo depois, resolve provocar Dias, dizendo que, se ele pretende se casar com Auna, terá que pagar um dote bastante alto. Com um sorriso malicioso, ainda acrescenta que, tenham chifres ou não, eles ainda podem ter filhos. Dias entra imediatamente em desespero e nega qualquer intenção desse tipo, mas sua reação apenas diverte ainda mais todos ao redor. Na manhã seguinte, Dias acorda dentro de sua nova tenda, localizada no meio da vasta planície. Pela primeira vez, desde que se tornou um lorde, ele desfruta de uma manhã verdadeiramente tranquila. Bem à sua frente, Auna prepara uma panela de sopa quente. Quando percebe que ele acordou, sorri gentilmente e o cumprimenta. Dias experimenta a sopa e imediatamente elogia seu sabor, tornando o clima entre os dois muito mais leve e acolhedor. Depois desse momento de paz, Dias e Auna passam a discutir algo muito mais importante: como transformar aquele enorme campo vazio
vazio em um território onde as pessoas realmente possam viver. Auna explica que, antes de pensar em receber moradores, será necessário construir poços e banheiros. Eles não podem viver para sempre como simples acampados. Porém, para contratar artesãos da vila, os produtos que possuem para trocar ainda são insuficientes. Em outras palavras, o sonho de construir um território logo esbarra na dura realidade da falta de recursos. Pensando em uma solução, Dias sugere caçar mais touros negros, já que sua primeira caçada foi um enorme sucesso, apesar do problema para transportar as presas. No entanto, Auna o impede. Ela explica que caçar continuamente a mesma espécie acabaria reduzindo o rebanho e prejudicando todo o equilíbrio da planície. Em vez disso, propõe que eles caçem monstros. A carne dessas criaturas não pode ser consumida por estar contaminada com miasma, mas suas garras, chifres e principalmente as pedras mágicas presentes em seus corações possuem um alto valor de mercado. Ao ouvir isso, Dias demonstra grande interesse. Auna afirma com confiança que consegue localizar monstros usando sua magia e insiste em acompanhá-lo. Antes de saírem, Dias escova cuidadosamente os mear, lembrando que seu verdadeiro valor está na lã e não na carne. Pouco depois, 3 homens da tribo chegam trazendo uma carroça carregada com carne seca e cobertores para Dias. Assim que veem Auna sair da tenda, demonstram enorme respeito por ela. A jovem explica que pediu para outros homens cuidarem dos mear, para que pudesse passar o dia inteiro ao lado de Dias. Ele fica feliz com a notícia, mas logo percebe que os 3 homens o encaram com um olhar cheio de ciúmes. Pelo visto, Auna é muito popular entre seu povo, e o novo Lorde já começou a chamar mais atenção do que imaginava. Em seguida, os dois entram em um vale rochoso e sombrio, completamente diferente das verdes planícies de onde vieram. Auna fecha os olhos, junta as mãos e começa a recitar um longo encantamento para localizar monstros. Seu chifre brilha intensamente, e pouco depois, ela detecta uma criatura extremamente poderosa. Dias imediatamente pede que ela permaneça para trás enquanto ele verifica a situação. Auna lembra que possui magia de ocultação e que, caso o inimigo seja forte demais, ambos poderão fugir juntos. Convencido, Dias permite que ela o acompanhe. Assim que avista a criatura, Dias a chama de tartaruga. Auna entra imediatamente em pânico e o corrige. Aquilo não é uma tartaruga comum, mas sim um dragão da terra, um monstro gigantesco e extremamente perigoso. Ela implora para que ele se esconda, pois enfrentar uma criatura daquelas sozinho seria uma loucura. Mesmo assim, Dias insiste em tentar. Empunhando seu enorme machado, ele salta em direção ao dragão e golpeia seu casco com toda a força que possui. No entanto, nem mesmo um ataque poderoso o bastante para partir rochas consegue atravessar sua defesa. O machado com cabeça de leão, que Dias utiliza, foi tomado de um general inimigo durante a guerra. Trata-se de uma arma extremamente resistente, capaz até mesmo de reparar pequenos danos quando seu dono concentra a mente. Por isso, mesmo sentindo o machado vibrar violentamente a cada impacto, Dias continua atacando sem parar. Porém, por mais golpes que desfira, o casco do dragão da terra praticamente não sofre nenhum arranhão. Comparado àquela criatura, os touros negros do dia anterior agora pareciam completamente inofensivos. À distância, Auna grita que o miasma ao redor do dragão da terra está corroendo o corpo de Dias. Só então, ele percebe que a situação é realmente perigosa. Admitindo que não conseguirá derrotar aquela tartaruga, decide recuar. Porém, o dragão da terra não pretende deixá-los escapar tão facilmente. A criatura abre a boca, concentra uma enorme quantidade de fogo e dispara uma gigantesca bola de chamas. Num primeiro momento, Dias acredita que o ataque está vindo em sua direção, mas logo percebe que o verdadeiro alvo é Auna, que caiu no chão. Sem hesitar por um segundo sequer, ele corre até ela, salta à sua frente e usa o próprio corpo e seu machado para suportar todo o impacto do golpe. Naquele instante em que a vida dos dois está por um fio, Dias repete a mesma promessa que fez quando conheceu Auna. Não importa quem seja o inimigo, ele irá protegê-la. Essas palavras atingem diretamente o coração da garota. Diante dela já não está apenas um lorde enviado pelo reino, nem um simples soldado desajeitado que só sabe brandir um machado. Está um homem disposto a entregar a própria vida para salvá-la. As lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Auna e, incapaz de controlar seus sentimentos, ela grita em pleno campo de batalha, pedindo Dias em casamento. Ao local da luta chegam 2 aldeões enviados pela líder, que havia pedido para procurarem o casal, já que estava ficando tarde. No fim, eles acabam encontrando justamente o pedido de casamento. Depois disso, todos levam o dragão da terra de volta para a aldeia, espalhando a notícia de que Dias havia derrotado a criatura. O próprio Dias pergunta se aquilo era realmente tão impressionante, mas Mal aparece para elogiar seu grande feito. Então, Dias pergunta se aquilo já seria suficiente para conseguir um poço e uma latrina. A líder responde que apenas uma das patas
patas da criatura já seria suficiente para construir um monte de coisas. Inclusive, o valor daquele dragão é muito maior do que tudo o que a aldeia poderia oferecer. O máximo que eles conseguem dar em troca é desmontar a besta, construir seu poço, a latrina, fornecer materiais para uma iurta, provisões e ervas medicinais. Sim, aquele dragão resolveu praticamente toda a vida de Dias e obviamente ele acha tudo perfeito. Até mal comentar que o restante da besta será o presente de casamento de Alna. Dias fica completamente sem reação e pergunta do que ela está falando. Mol apenas repete que ele vai se casar, queira ou não. Afinal, ter um vizinho capaz de matar dragões é algo assustador. Então é melhor criar bons laços com ele. Além disso, essa batalha provou toda a sua masculinidade. Então, se ele não se casar com Alna, outra mulher pode acabar aparecendo para conquistá-lo, como já está acontecendo agora. De qualquer forma, Alna já foi conversar com os pais, então ele praticamente não tem muitas opções. Dias pergunta se não poderiam deixar tudo apenas como um noivado, mas os Onis não têm esse costume. Mesmo assim, ele pode escolher quando será o casamento. Além disso, quanto antes fortalecerem seus laços, mais fácil será ajudá-lo em seu trabalho como grande senhor. Dias então pergunta por que todos se importam tanto em criar esse vínculo. Mal explica que faz muito tempo que não aparece um senhor como ele, já que o anterior era um completo idiota e morreu recentemente por causa de uma doença. Depois disso, ela vai embora, desejando boa sorte. Em seguida, Dias pergunta a alguns aldeões qual é a idade de Alna e descobre que ela já tem 15 anos, idade suficiente para se casar. Claro que, com essa diferença de idade, ele praticamente poderia ser o pai dela. Além disso, no reino a idade mínima para casamento era de 18 anos. Então ele decide que só irá se casar quando se passarem mais 3 anos, tempo suficiente para se tornar um grande senhor. Enquanto pensa nisso, Alna chega dizendo que todos chegaram a um acordo e pergunta o que ele gostaria de comer. Dias responde que qualquer coisa preparada por ela está bom, e de um momento para o outro, acaba sentado diante de um verdadeiro banquete com toda a família. Todos ficam felizes pelo bom homem que Alna encontrou, enquanto Dias continua insistindo que aquilo é apenas um compromisso. Dias depois, somos informados de que o protagonista finalmente possui seus 4 poços e a latrina, então agora poderá começar a receber pessoas. Porém, surge uma dúvida ainda maior. De onde ele vai tirar gente para morar ali? Nesse exato momento, Alna aparece avisando que detectou um monstro vindo do norte. Não é uma criatura muito grande, mas está vindo justamente na direção deles. Sem querer correr riscos, Dias decide eliminar o monstro antes que ele chegue, e Alna, obviamente, também resolve acompanhá-lo. Os dois ficam preocupados que as veias possam se assustar e fugir, mas alguns aldeões aparecem e ficam responsáveis por cuidar delas. Assim, passamos para o monstro, que na verdade é um ogro. Alna sugere deixá-lo seguir seu caminho, porém sabendo que ele está vindo diretamente para eles, não resta alternativa. Os dois avançam contra a criatura. Alna dispara uma flecha enquanto Dias tenta se aproximar. No entanto, o ogro demonstra ser bastante ágil. Então Alna acerta outra flecha em seu pé, prendendo seus movimentos e permitindo que Dias finalmente consiga alcançá-lo e derrotá-lo. Depois de acabar com o monstro, Alna vai parabenizá-lo. Porém, enquanto conversam, ela sente o terrível cheiro de ogro espalhado pelo corpo dele e imediatamente manda Dias tomar banho e lavar toda a armadura. No dia seguinte, o protagonista continua pensando em como conseguirá mais súditos. É então que Alna aparece trazendo uma ótima notícia. François está grávida. Ao ouvir isso, Dias corre imediatamente até o curral para parabenizá-la. Porém, quando faz isso, Francis fica com ciúmes e também aparece querendo atenção. Alna então explica que nem tudo são boas notícias. Ela lembra que as veias são extremamente inteligentes e entendem perfeitamente a língua dos humanos. Por isso, durante a gravidez, elas ficam muito sensíveis e acabam sendo consumidas pelo medo. Como consequência, muitas acabam morrendo. Para evitar isso, o macho mais forte do rebanho precisa permanecer ao lado da fêmea. Ou seja, as duas veias terão de dormir dentro da iurta, o que inevitavelmente fará o lugar ficar sujo e com um cheiro desagradável. Ela comenta que existem homens que odeiam isso e não conseguem suportar. Depois de ouvir toda a explicação, Dias responde que isso não é problema algum. Afinal, Francis e François fazem parte da família. Ao ouvir isso, Alna sorri feliz e diz que ele será o melhor marido. Nesse momento, as veias começam a conversar com Alna, que fica completamente envergonhada, dizendo que eles ainda não fizeram nada. Como Dias entende perfeitamente do que elas estão falando, apenas cobre o rosto de vergonha. Nesse momento, o chifre de Alna começa a brilhar. Ela avisa a Dias que há humanos montados em cavalos se aproximando. Dias decide ir verificar e pede que ela utilize ocultamento. Enquanto segue até o local, começa a pensar se aqueles visitantes podem ser inimigos, pois nesse caso terá de agir com cuidado. Porém, naquele instante um cavaleiro o reconhece. Ao olhar melhor, Dias percebe que é Klaus. Os dois ficam felizes pelo reencontro e Dias pergunta o que o trouxe até ali. Klaus responde que veio como escolta de uma jovem que parece ter um assunto importante com ele. Porém, Dias diz que não a conhece. Então Klaus pede apenas que os hospede em sua mansão para descansarem. Assim chegamos à sua humilde casinha. Dias explica que pediu para esconder toda a aldeia, deixando apenas sua casa
casa visível, justamente para proteger o segredo dos Onis e evitar explicações desnecessárias. A criada agradece por tê-los recebido e se apresenta como Dian, a terceira princesa do reino. Em seguida pergunta se sua mansão ainda está em construção, já que também não vê nenhum criado por ali. Com toda a naturalidade do mundo, Dias a chama apenas pelo nome, fazendo um dos guardas explodir de raiva por ele não chamá-la de Sua Alteza. Porém, Dian diz que não se importa. Dias então responde que possui apenas aquela casa, que construiu com muito esforço. Isso deixa Dian surpresa, que pergunta o que aconteceu com os construtores. Afinal, o rei havia prometido uma recompensa e recursos para ajudá-lo a se estabelecer. Porém, Dias responde que nunca recebeu uma única moeda, pois simplesmente o abandonaram naquele lugar sem água e sem comida. Ao ouvir isso, todos ficam chocados, enquanto Klaus demonstra enorme indignação. Em seguida, Dias pergunta qual foi o motivo de uma viagem de um mês inteiro até aquele lugar. Diana então revela que o assunto é a guerra. Segundo ela, na capital começaram a surgir rumores de um novo conflito. Por isso veio pedir ajuda justamente a Dias, o herói que salvou o reino. Como recompensa, oferece sua própria mão em casamento ou, se ele preferir, a de Finésia ou Miralda, as guardas que a acompanham. Porém, Dias não demonstra o menor interesse. Ele responde que já está muito feliz ao lado das suas veias. Além disso, não pretende se casar com uma completa desconhecida. Também deixa claro que jamais voltará para outra guerra. Quanto a enviar tropas, basta olhar ao redor para perceber que ele sequer possui servos. Irritada, Diana insiste para que ele reconsidere, mas recebe outra resposta negativa. O mesmo guarda que havia reclamado antes perde a paciência, levanta-se e saca sua espada. Porém, Dias simplesmente quebra a arma ao meio, deixando a mão do sujeito completamente dormente. Sem mais nada para conversar, manda todos irem embora. Klaus aceita imediatamente, pois sabe muito bem que ninguém ali conseguiria derrotar o grande herói do reino. Dian se levanta completamente furiosa e vai embora, jurando que um dia ele irá se arrepender. Enquanto isso, Dias permanece na yurta pensando em como irá consertar o buraco que fez, já que certamente Alna irá brigar com ele. Do outro lado, Dian continua furiosa por ter sido rejeitada e jura que um dia ele se arrependerá. Enquanto Dias observa o grupo indo embora, Alna aparece ao seu lado dizendo que um dos soldados brilhava em azul intenso, enquanto os outros apareciam em vermelho e branco. O protagonista se assusta ao perceber que elas surgiram do nada e pergunta há quanto tempo estavam ali. Alna responde que, como François estava triste, elas vieram escondidas usando ocultamento. Ao ouvir isso, Dias faz carinho nas veias como forma de pedir desculpas, mas Alna fica com ciúmes e também exige um pouco de carinho. Depois disso, Dias pergunta se o fato de alguns estarem vermelhos significava que eram hostis. Dias não discute e apenas concorda, mas passa a acreditar que o soldado iluminado em azul provavelmente era Klaus. Logo depois, Alna pergunta o que ele pretende fazer com aquele buraco no chão. Dias apenas pede desculpas e promete que irá consertá-lo. Na manhã seguinte, ele acorda normalmente e encontra Alna preparando o café da manhã. De repente, o chifre dela volta a brilhar, avisando sobre a aproximação de outro humano. O protagonista decide ir verificar, mas Alna e as véias acabam acompanhando-o. Ao chegarem ao local, encontram novamente Klaus, desta vez usando roupas completamente diferentes. Dias pergunta o que aconteceu com sua armadura e Klaus responde que foi expulso do exército. O protagonista pergunta se isso aconteceu por culpa dele, mas Klaus explica que não. Na verdade, fez questão de ser demitido de propósito, pois deseja trabalhar para Dias como seu soldado. Dias pensa em aceitar imediatamente. Afinal, é alguém em quem pode confiar desde os tempos da guerra. Mesmo assim, decide pedir a opinião de Alna. Ela aparece atrás dele e responde que não vê problema algum. Afinal, durante todo esse tempo, Klaus permaneceu brilhando em azul. Com a aprovação dela, Dias aceita sem problemas, mas antes pede que Klaus o acompanhe até sua casa. E foi assim que Dias conseguiu seu primeiro súdito. Mas se você chegou até aqui, comente a palavra compromisso para mostrar que assistiu até o final.